Todo mundo está me perguntando sobre a nutrição holística e eu quero te explicar hoje o que isso significa de verdade. Algumas pessoas acham que é uma nova moda, uma nova tendência, outras acham que é mais um modelo de dieta, e tem gente que confunde a nutrição holística com a nutrição funcional e também com a nutrição integrativa. Hoje eu quero esclarecer isso para você de uma vez por todas. E nesse vídeo eu vou te explicar o que é a nutrição holística de verdade, o que ela não é, a diferença entre a nutrição tradicional, a nutrição funcional e a nutrição holística, e por que ela cresce no mundo inteiro. Por que a nutrição holística está se espalhando, por que muita gente está comentando, muita gente está perguntando, muita gente está falando sobre isso. E no final eu vou te mostrar por que dieta sozinha não funciona. Por que o modelo de dieta específico não vai servir para todo mundo. Mesmo quando a pessoa sabe tudo o que precisa fazer, ela já tem um autoconhecimento, ela já passou por experiências, uma dieta específica não contempla o todo que uma pessoa representa. E por isso eu vou te mostrar uma nova forma de enxergar a saúde, de enxergar a alimentação e de enxergar o ser humano como um todo. O que é a nutrição holística? A nutrição holística ela parte de um princípio simples, mas muito profundo ao mesmo tempo. O ser humano ele não é só um corpo que se alimenta de comida. Ele é um sistema vivo, um sistema integrado, onde corpo, onde mente, onde as emoções, a rotina, o ambiente e o comportamento, todos esses elementos eles estão se influenciando e eles estão interconectados. Então, quando a nutrição holística olha para uma pessoa, ela não vai perguntar somente o que ela está comendo. Ela vai entender esse ser humano no holos. Rodrigo, o que é o holos? Holos do grego significa totalidade. Então, a gente não olha os fenômenos de forma reduzida, de forma reducionista. A gente olha tudo que envolve e tudo que contempla essa situação ou esse contexto. A nutrição holística vai perguntar como essa pessoa vive, como ela dorme, como ela lida com o estresse, como ela se relaciona com a comida, qual é a relação emocional que ela tem com certos tipos de alimentos, em que contexto esse corpo está existindo e se manifestando aqui na Terra. Porque comida, ela nunca age sozinha, ela age dentro de um organismo que sente, que pensa, que reage, que se adapta. Então a nutrição holística ela é, em suma, uma visão de mundo, ela é uma filosofia de vida, ela é um estilo de vida, e ela é um método para você poder nutrir corpo, mente e espírito. O que as pessoas acham que é, mas não é na verdade. Muita gente pode pensar que a nutrição holística exclui a ciência, ela nega os marcadores, ela trabalha somente de uma forma ou de outra, ou sobre fazer algo alternativo. Mas isso não poderia estar mais errado, porque a nutrição holística ela não é sobre isso. A nutrição holística é a favor da ciência e da consciência. A nutrição holística é contra o reducionismo. Reduzir a nutrição a calorias, reduzir a nutrição a dietas específicas. E a nutrição holística ela não nega estratégias nutricionais. Ela compreende o que é melhor para aquele ser humano e qual a estratégia melhor para aquele momento. A nutrição holística entende que um fator ou outro, sozinhos, isolados, não vão criar um desfecho. O problema nunca foi a comida em si. O problema foi sempre achar que ela isolada, ou o suplemento também, iria dar conta de tudo. Então a nutrição holística, ela não é sobre achismos, ela não é sobre radicalismos, não é sobre extremismos. É uma união da ciência, da consciência, para poder ajudar seres humanos a se desenvolverem no holos, todo que compreende esse ser. A diferença entre a nutrição holística tradicional e a funcional. A tradicional, ela olha principalmente para o corpo físico e para o alimento, para as calorias, para os micronutrientes, para as tabelas e para as diretrizes em geral. A nutrição funcional ela ampliou isso. A nutrição funcional ela criou a teia das interconexões e ela começa a olhar os sistemas, a bioquímica, a inflamação, o intestino, os sistemas de integração, o metabolismo como um todo. E a nutrição holística ela vai um passo além. Ela entende que um intestino inflamado não está acontecendo isso somente por origem física e fisiológica, mas também pode ter uma origem emocional. Uma compulsão pode não ser fome exagerada. Um processo de emagrecimento que está travado pode não ser um erro alimentar ou falta de força de vontade. E um corpo que está resistente, ele pode estar reagindo a um estilo de vida inteiro, e não somente a um ou outro fator isolado. A nutrição holística ela integra o todo, o físico, o mental, o emocional, o comportamental e o espiritual. Não como o discurso bonito, mas como prática clínica, visão de ser humano, filosofia de vida aplicável no nosso dia a dia. Por que a nutrição holística tanto cresce no mundo todo? Existe um cenário muito importante acontecendo agora. O mundo mudou
E a nutrição mudou porque as pessoas também mudaram. A gente hoje observa que as pessoas elas vivem mais estressadas. Ansiedade, depressão, infelizmente, aumentaram. As pessoas elas dormem pior, elas comem mais rápido, elas comem mais distraídas, elas usam a comida como anestesia emocional. Esse é um cenário realista e que acontece diariamente. As pessoas estão mais doentes, mesmo com mais informação, mesmo com mais acesso. E nunca se falou tanto em dietas, em possibilidades, em nutrição, alimentação, e nunca se teve tanto acesso a conteúdos de nutrição. Mesmo assim, as pessoas elas continuam adoecendo. E isso não é uma coincidência. É um sinal claro de que olhar só para o prato, só para a comida, somente para aquilo que você está comendo, não vai ser suficiente. A gente tem que olhar para a nutrição de uma forma mais profunda. Tudo é nutrição. As músicas que você ouve, os ambientes que você frequenta, as pessoas que estão à sua volta e aquilo que você assiste diariamente também faz parte da tua nutrição. E por que dieta sozinha não funciona? Aqui está um dos pontos-chave. Dieta sozinha não funciona porque o problema nunca foi só a comida. Se fosse só ela, se o problema fosse saber o que comer, ninguém voltaria a engordar e as pessoas teriam facilidade de emagrecer, por exemplo. Ninguém teria compulsão ou saberia resolver rapidamente. Quando uma pessoa ela está sobrecarregada emocionalmente, vivendo em estresse constante, o sistema nervoso está desregulado, nada vai conseguir florescer e prosperar. Sem rotina, desconectado do próprio corpo, não existe dieta que se sustente. Então a nutrição holística é uma outra proposta. Ela entende que antes de mudar o que tem no prato, muitas vezes é preciso reorganizar a vida. Entender quais são as áreas que precisam e merecem atenção. Porque quando a vida está em equilíbrio, a comida, a alimentação, a nutrição, ela fica fluida. Mas quando a vida está desorganizada, a comida, ela vira fuga. Então são dois Fs, fluir e fuga. Quando você está bem, quando a sua vida está organizada, a alimentação flui. Quando está tudo desorganizado, a alimentação se torna um veículo para fugir, se torna um veículo de fuga. Por isso, a nutrição holística não é uma modinha, a nutrição holística é uma resposta, é uma urgência mundial que a gente está vivendo. Uma resposta a um mundo mais acelerado, ao excesso de telas que a gente sofre hoje, a um corpo mais inflamado e uma relação cada vez mais confusa com a comida. Quanto mais informações nós temos, parece que as pessoas elas menos entendem de uma alimentação saudável, de uma nutrição completa. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Eu sou Rodrigo Mendanha, idealizador e criador da nutrição holística. E se você quer entender com mais profundidade essa visão e esse método, se inscreve aqui no canal, porque essa é só a base. A gente está só começando a falar sobre esse assunto e aqui você vai entender a nutrição como ela realmente precisa ser entendida. Holística, consciente, humana e científica. Estamos juntos e, como eu sempre falo, somos um só e nos vemos no topo.